Graça e paz, eu sou a teóloga Márcia Euco e este é o programa Me Explique a Bíblia. Hoje seguiremos o estudo do capítulo 11 do livro de Atos, né? No programa anterior nós estudamos sobre a mensagem, sobre a visão que Jesus deu a Pedro, daquele grande lençol branco cheio de animais, quando o apóstolo estava lá em Jope. E também vimos que o Espírito Santo mandou Pedro ir até a Cesareia, que era para ele ir na casa do centurião Cornélio, que era um homem gentil, que não era judeu. Pedro foi e pregou para muitas pessoas e elas se converteram e elas foram batizadas com o Espírito Santo, Então, o capítulo 11 vai prosseguir a partir deste evento, ok? Ouça. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão começaram a questioná-lo, dizendo: "Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles." A reclamação deles não é que Pedro pregou para eles, mas é porque se hospedou na casa deles e comeu na mesma mesa que eles. Alguns cristãos que foram judeus antes da conversão ainda mantinham muito a tradição judaica, E uma delas é que eles não podiam ter uma comunhão com os gentios, entrar na casa do gentio, o gentio entrar na casa dele, comer na mesma mesa e tal, Então eles falaram: você estava com pessoas que não são circuncidadas, que não fizeram aliança com Deus, Começaram a discutir com Pedro. Então Pedro vai explicar para eles tudo o que aconteceu, um resuminho do capítulo 10. Pedro vai dizer: eu estava na cidade de Jope orando e, num êxtase, tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. Olhando atentamente para dentro daquilo, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levante-se, Pedro, mata e come. E eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque em minha boca nunca entrou nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz do céu falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso se repetiu 3 vezes e de novo tudo foi recolhido para o céu. E eis que na mesma hora pararam diante da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrar comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como tinha visto. Na casa dele um anjo em pé que lhe disse: envie alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro, o qual lhe dirá palavras mediante as quais você e toda a sua casa serão salvos. Quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: então, também aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Pedro também era um judeu radical como estes homens, foi e está em processo de transformação, mas quando Jesus lhe mostrou a visão do lençol cheio de animais puros e impuros, ele aprendeu a não ser mais intolerante com os gentios, e aceitou estar entre eles para anunciar a mensagem do Evangelho. Se hospedou na casa de Cornélio e inclusive fez as ceias, mais de uma ceia com eles. Então, antes da visão, Pedro era preconceituoso
piedoso e considerava gentios impuros. Mas Deus usou justamente esse homem cheio de preconceito para purificar aquelas pessoas. Então, os gentios aceitaram a mensagem e creram em Jesus. E então o Senhor derramou o Espírito Santo sobre eles. Então agora Pedro precisa explicar para esses judeus que não tinham visto visão nenhuma, né? Ele precisa explicar para eles, né? Como foi que o Senhor lhe confrontou e ensinou. Então daí ele vai contar do lençol, da visão, dos animais puros, dos animais impuros, né? E aí, ao fim de toda a narrativa, Pedro vai dizer assim: quem sou eu? Se Deus decidiu derramar o Espírito Santo sobre eles, se Deus os aceitou, quem sou eu para dizer não para Deus, né? Então, quando Deus determina algo, não há nenhuma força, não há nenhum homem, nenhum poder oculto, não há nada que possa impedir, porque Deus é o Todo-Poderoso, né? Então, não tem limites para Ele, né? A decisão é dele, não é nossa. E o foco principal da visão é que Deus faz isso, mas Deus não faz através de tradições culturais, através de hábitos ou de ritos. Deus faz isso através da sondagem do coração da pessoa, né? Deus encontrou naquelas pessoas o que Ele busca, né? Naqueles que Ele quer transformar, perdoar, não é? O texto vai falar no capítulo 10 que nós estudamos semana passada, que o centurião, ele era um homem muito bom, praticava a caridade, né? Praticava a caridade e a misericórdia. Então, isso é muito mais importante que tradições, hábitos e culturas, ok? Deus não vai generalizar pessoas, aliás, só quem generaliza pessoas somos nós. Deus não faz isso. Para Deus, cada indivíduo é um indivíduo completamente diferente dos outros, né? Nós costumamos colocar todos no mesmo pacote, né? Nós temos que aprender isso com Deus, não podemos colocar as pessoas no mesmo pacote, né? Só porque moram em tal lugar, todos que moram lá são assim, todos que fazem tal coisa nunca mais mudam, ficam assim. Não funciona assim com Deus, isso funciona na nossa cachola, né? Para Deus, as pessoas são únicas. Ele criou cada um com a sua individualidade e Ele é o Senhor de cada uma delas e cada uma delas tem um relacionamento transformador com Ele. Então Deus não generaliza as pessoas, tá? Para Deus cada pessoa é única, tá? Então depois que aqueles homens ouviram a narrativa de Pedro, entenderam e glorificaram a Deus por ter concedido uma oportunidade de arrependimento dos pecados, para o centurião e para aquelas pessoas que estavam na casa dele, né? Eles falaram então, puxa, Deus então deu uma oportunidade até aos gentios de se arrependerem e de encontrarem a vida eterna. E agora aquelas pessoas também são cristãos, também são irmãos em Cristo, né? Também são irmãos em Cristo, estão todos agora debaixo do mesmo senhorio, que é o senhorio de Jesus. Então, agora nos versos do 19 ao 20, vai ter uma narrativa bem diferente. Terminou aquela passagem ali que falava do centurião, da conversão, e vai começar outro assunto. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Quando o diácono Estevão foi apedrejado por pregar e anunciar a ressurreição de Jesus, muitos cristãos se dispersaram. Nós já estudamos isso aqui, eles fugiram para outras cidades, porque os cristãos estavam sendo perseguidos, presos e muitos deles estavam sendo apedrejados como se fossem blasfemadores, né? Só que essa explosão esse êxodo de fugir de Jerusalém fez com que eles fossem para outras cidades e levassem junto o evangelho, né? Cada cristão é um evangelho vivo de Cristo, né? Então, o texto está falando sobre isso, tá? Por onde eles passavam, eles anunciavam a palavra de Deus. Alguns estavam pregando só para judeus, né? Porque eles achavam que já que os judeus são descendentes de Abraão, são
já um povo que tem uma aliança com Deus, o Messias só pode ter vindo para eles, né? Mas na realidade Jesus veio para todos, né? Jesus é uma aliança que está disponível para todas as nações, todos os povos, né? Ele é Senhor de todos, todo joelho se dobrará, né? Então, mas havia alguns que pregavam até para outros. Quero mostrar para vocês o mapa. Olha, nesse mapa aqui vocês podem ver, né, que eles saíram de Jerusalém. Jerusalém está aqui, ó, a flechinha em vermelho. E aí foram para várias cidades. E aqui o texto está falando de 3 dessas cidades, né, que é Chipre, Cirene e Antioquia, ok? E aí o texto vai dizer então que alguns de Chipre, né, foram até a Antioquia, que era a antiga capital da Síria, e anunciaram a boa notícia a respeito do Senhor Jesus para todos os judeus e gentios. E o poder do Senhor, né, estava sobre estas pessoas, e através delas muitos antioquenses creram e se converteram a Jesus. Então a notícia da conversão deles chegou lá em Jerusalém, né? O diz que me diz que o telefone sem fio vai contando, e lá em Jerusalém os apóstolos ficaram sabendo dessas novas conversões, né? Então a igreja de Jerusalém resolveu mandar Barnabé para Antioquia para ver mais de perto isso. A mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de Deus. E muita gente se uniu ao Senhor. Barnabé era um homem bom. A Bíblia só fala coisas boas de Barnabé, né? Ele era um homem cheio do Espírito Santo, cheio de fé. Através da sua vida, muitas pessoas já haviam se convertido ao Senhor, né? Quando ele chegou em Antioquia e viu como Deus tinha abençoado aquela gente, ele ficou muito alegre, né? Mais pessoas reconhecendo Jesus como Senhor. E aí ele encorajou eles para se manterem fiéis ao Senhor com todo o coração, mesmo que ali também começasse a ter perseguições, né? Já que os evangelistas que vieram ali evangelizá-los vieram fugidos de uma perseguição, então agora eles também estão se tornando cristãos, corre o risco de passar a perseguição, mas mantenham-se firmes, né? Nós já tínhamos falado de Barnabé no capítulo 4, né? O nome dele é José. Barnabé é um pseudônimo, né? Um apelido baseado na personalidade dele, né? Barnabé significa aquele que dá ânimo, consolador, aquele que anima, né? Nós precisamos que a nossa igreja, no mínimo 50% das pessoas sejam Barnabé, né? Animadores, consoladores. Foi ele que intercedeu em favor de Saulo. Quando os cristãos conheceram Saulo após a conversão dele, ainda temiam ele, porque foi por causa de Saulo que o Estevão foi apedrejado. Era Saulo que estava prendendo os cristãos, estava cabeceando, né, toda essa perseguição. Então eles tinham medo, mas o Barnabé intermediou, conversou, mostrou, contou da conversão de Saulo, né, e eles receberam então Saulo entre os evangelistas, entre o povo de Deus ali. E aí Saulo se tornou um grande pregador do evangelho. Por isso, alguns judeus tentaram matá-lo. Nós também já estudamos sobre isso. E desde então, ele está escondido na cidade de Tarso, que é a cidade que ele nasceu, tá? Mas então, eu vou te mostrar para você aqui no mapa. Olha, esta é a cidade de Tarso, bem pertinho de Antioquia. Então, o texto vai dizer que Barnabé resolveu ir até Tarso buscar Saulo para vir ajudar no trabalho evangelístico em Antioquia. E assim os dois ficaram com os antioquenses por 1 ano ensinando sobre Jesus. Ouça. Depois, Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo e, quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E durante 1 ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão.
Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. O que significa o termo cristão? Bem, eu sei que existem muitas interpretações poéticas e carregadas de emoção por aí, tentando explicar o que significa ser cristão, tá? Mas eu quero falar a palavra cristão. Não quero falar do contexto de doutrina espiritual e caráter espiritual. A palavra, o termo cristão é uma palavra grega, né? Porque o Novo Testamento foi escrito em grego. É uma palavra grega que no original é Christianos, né? Cristianos. E é usada para se referir a um seguidor de Cristo, né? Para eles, na época lá, era muito comum apelidar, dar o pseudônimo para as pessoas que seguiam algum tipo de líder, apelidá-lo baseado no nome do líder. Por exemplo, aqueles que eram submissos lá ao Herodes eram os herodianos. E o pessoal que está seguindo esse rei judeu, que era considerado um Cristo, o Cristo, que é o cristiano, né? Quem é? Eles são os cristianos, né? Eles seguem o Cristo, o Christos, né? Então eles são cristianos, né? A palavra Cristo significa ungido. Então, os seguidores do ungido, cristianos, são os seguidores do Jesus, aquele ungido, né? Porque a palavra Cristo significa ungido, tá? Então, um cristão é uma pessoa que segue o Cristo de Deus, o ungido de Deus, o Messias de Deus, ok? Então, a palavra cristiano, que para nós é traduzida como cristãos, é usada só 3 vezes na Bíblia. É aqui, vai aparecer também no capítulo 26 de Atos, mais para frente, quando o rei Agripa vai escutar Paulo se defendendo, conversando com ele, e Paulo vai argumentar tanto que o rei Agripa vai falar para Paulo assim: você quase me convenceu a me tornar cristão, né? E vai aparecer também lá na Epístola de Pedro, né? Lá no capítulo 4, primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, quando Pedro vai dizer que sofrer como um cristão não é motivo de vergonha, mas sim uma grande oportunidade de glorificar a Deus, ok? Bem, então agora continuando o capítulo 11, o texto vai dizer: naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia, e um deles, chamado Ágapo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. E eles o fizeram enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. O Espírito Santo usou o profeta Ágapo para avisar que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso de fato ocorreu. Aconteceu no tempo do imperador Cláudio, né? Mais ou menos no ano 46 depois do nascimento de Jesus, né? Já fazia uns 13 anos mais ou menos que a igreja, né, estava se desenrolando. Tá? Esse profeta Ágapo é quem vai anunciar a morte de Paulo. Nós vamos ler sobre isso lá no capítulo 21 de Atos, tá? E outra coisa, como nós temos visto desde o comecinho do livro de Atos, entre os cristãos há uma parceria de se ajudar socialmente, né, nas necessidades básicas. Então, os discípulos ajudaram financeiramente os cristãos que moravam na Judéia. Os responsáveis por levar a oferta de Antioquia até a Judéia será então Barnabé e Saulo, né? Os antioquenses eram pessoas com uma melhor condição financeira porque a cidade de Antioquia tinha muitas facilidades para relação comercial, né? Então as pessoas, os antioquenses, eles tinham uma condição melhor que o pessoal da Judéia, e aí então eles mandaram essa oferta por Paulo e por Barnabé. É hábito da igreja nesse tempo juntar ofertas e partilhar entre si. Bem, esse foi o capítulo 11, nós estudamos mais um pouquinho, né? Concluímos mais um capítulo. E veja só que ótimo, a coisa está rodando, né? Já estudamos os 4 capítulos de Filipenses, já estudamos 11 capítulos de Atos,
tá indo rapidinho. Se você se perde, você pode assistir o vídeo novamente, né? Para que você aprenda bem o contexto e a interpretação do texto que a gente está estudando. É muito importante que você leia a Bíblia. Leia antes ou leia depois. Você já sabe que a gente está seguindo a sequência dos capítulos. Se alguma coisa você não entender, volta o vídeo, assista de volta, né? Você pode deixar comentários e a gente vai conversando, né? E se você gostou, deixa um like, compartilha com seus amigos. Eu creio que esse método de estudo bíblico através de vídeo, ele tem muitas vantagens. E duas delas que eu sempre destaco é que se você dá um play ali, você deixa para alguém que tenha problema de deficiência visual, ele vai escutar o estudo bíblico, né? Quem sabe ele não tem estudo bíblico em braille, ele pode ouvir. Se ele tem a Bíblia em braille, ele pode ler e aí depois ouvir o estudo bíblico. E se você tem algum amigo, algum parente, algum conhecido, algum membro da sua igreja que ainda não é alfabetizado, não consegue ler a Bíblia para estudar, você põe o vídeo para ele assistir, aí ele vai escutando e ele vai memorizando o texto bíblico, ele vai entendendo, ele vai crescendo no conhecimento das Escrituras. Então, compartilha, né? Vamos ajudar mais pessoas a conhecer as Sagradas Escrituras, ok? Essa é uma maneira de abençoar muitas pessoas. É um pouco difícil para mim preparar esse material e gravar e editar pela agenda corrida, né, de todos os compromissos profissionais, mas acontece que a minha prioridade e a prioridade de cada cristão tem que ser falar da palavra de Deus. Métodos hoje temos vários. Eu tenho usado, um dos métodos que tenho usado são os vídeos. Né? Então você pode abençoar alguma pessoa com os estudos bíblicos, ok? Seja abençoado e abençoe também em nome de Jesus. E até o próximo programa.